E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, esse aqui é o nosso segundo vídeo, nossa segunda aula sobre eletrólise aquosa. Então se você ainda não assistiu a primeira, você deve assisti-la e aí você volta pra cá, ok? Então acompanha aí, vamos lá! Essa é uma questão dos exercícios de sala da página 323, então acompanha aí. 1. Considere a eletrólise das soluções aquosas seguintes com eletrodos inertes. E aí ele dá aqui algumas substâncias. O que significa os eletrodos serem inertes? Significa que eles não vão participar da reação, nós não vamos precisar nos preocupar com eles. Letra A. Em qual ou quais das eletrólises há liberação de H2 no cátodo? Bom, pessoal, então para resolver essa questão, nós vamos ter que nos basear na fila de reatividade de cátions e de ânions, que está aqui, e nas reações de dissociação de cada uma das substâncias que estão aqui, beleza? Além disso, nós vamos precisar analisar as reações de redução do hidrogênio e de oxidação da hidroxila, que estão aqui. Bom, eu não coloquei os estados físicos aqui nas substâncias para poder reduzir a quantidade de informações, certo? Então a letra A diz o seguinte: em qual ou quais das eletrólises há liberação de H2 no cátodo? Bom, para que haja liberação de H2, significa que o hidrogênio deve ter prioridade sobre o cátion da substância. O hidrogênio tem prioridade sobre metais alcalinos terrosos e sobre o alumínio. Então vamos analisar cada uma das reações e ver quem é que tem preferência, ok? Na reação de número 1, nós temos o cátion, K+, que é o potássio, e o potássio é um metal alcalino. Portanto, o hidrogênio tem maior facilidade de redução do que o potássio. Logo, o hidrogênio iria reduzir, formando o H2. Então, na primeira, nós formamos H2. Na segunda, nós temos também um metal alcalino, portanto, o hidrogênio tem prioridade sobre metais alcalinos. Logo, na segunda reação, o cátion que reage é o hidrogênio e também forma-se gás hidrogênio. Na terceira reação, novamente o potássio, o hidrogênio tem preferência sobre o potássio, então na terceira reação nós também vamos formar o gás hidrogênio. Na terceira reação, o nosso cátion é o níquel, olha só. O níquel não se encaixa nem aqui e nem aqui. Ele se encaixa aqui em demais cátions. Portanto, o níquel tem maior facilidade de redução do que o hidrogênio. Logo, quem vai reduzir não vai ser o hidrogênio, vai ser o níquel. Então, nessa reação, nós vamos ter formação de níquel metálico. O hidrogênio não reage, portanto, não forma H2. Na próxima reação, o cátion é o cobre. Novamente, o cobre se encaixa em demais cátions, portanto, é ele que vai reagir prioritariamente sobre o hidrogênio. Então, nós vamos ter formação de cobre metálico e não formaremos gás hidrogênio. E aqui, por último, nós temos o hidrogênio como cátion no HBr, e como nós temos hidrogênio aqui e também o hidrogênio proveniente da água, significa que é o hidrogênio que vai reagir, logo nós vamos formar também o gás hidrogênio. Essa é a resposta da letra A. Então, 1, 2, 3 e 6. Agora a letra B diz: em qual ou quais das eletrólises há liberação de O2 gasoso no ânodo? Para isso, nós vamos ter que comparar a facilidade de reação da hidroxila com a facilidade dos ânions de cada uma dessas substâncias, beleza? Então, na primeira, nós temos o SO4 2-, o sulfato. O sulfato é um tipo de ânion oxigenado e a hidroxila tem maior facilidade de descarga do que o sulfato. Portanto, na primeira reação, nós vamos formar gás oxigênio, que é o produto da reação de oxidação da hidroxila, certo? Na segunda, olha só, nós temos a hidroxila tanto aqui no hidróxido de sódio quanto a hidroxila proveniente da água. Então, o único ânion é a hidroxila, logo ela que vai reagir, formando também gás oxigênio. Na próxima, nós temos o NO3-, o nitrato. O nitrato é um ânion oxigenado. A hidroxila tem preferência sobre ele, portanto, a hidroxila que vai reagir, formando também gás hidrogênio. Então, por enquanto, as três primeiras... gás oxigênio. Portanto, as três primeiras formam gás oxigênio. Na próxima, o nosso ânion é o cloreto. Bom, o cloreto se encaixa aqui, ó, em ânion não oxigenado. Ele tem preferência sobre a hidroxila. Então, nessa reação, o ânion que vai oxidar vai ser o cloro, e nós teremos formação de gás cloro, não teremos formação de gás oxigênio. Na próxima, o sulfato, como nós já vimos, a hidroxila tem preferência sobre o sulfato.
Então é a hidroxila que reage, formando o gás oxigênio. Por último, nós temos aqui o brometo. O brometo é um ânion não oxigenado, ele tem preferência sobre a hidroxila. Então é o brometo que vai oxidar, formando a substância simples do bromo, então não há formação de gás oxigênio, ok? Portanto, não se forma gás oxigênio nas reações 4 e 6, forma-se nas demais 1, 2, 3 e 5. Essa é a resposta da letra B. Bom, então, pessoal, resumindo as informações que nós vimos, assim fica a resposta da letra A e assim fica a resposta da letra B, ok? A C e a D vão ficar mais simples. Letra C. Em qual ou quais das eletrólises há liberação de H2 no cátodo e simultaneamente liberação de O2 no ânodo, ou seja, ocorreu eletrólise da própria água. Basta a gente verificar então em quais dessas substâncias coincidem a liberação de H2 e de O2. Aqui houve formação de H2 e aqui houve formação de O2. Então em 1, 2 e 3 nós temos coincidentemente a formação de H2 e de O2, ou seja, apenas a água reagiu. Letra D. Em qual das eletrólises não ocorreu liberação de H2 e O2, ocorrendo eletrólise apenas do soluto acrescentado? Bom, então basta a gente ver aqui qual das substâncias não formou nem H2 nem O2. Olha só, qual delas não está nem aqui e nem aqui. Somente a substância 4, ou seja, o NiCl2, não formou nem H2 nem O2, porque reagiu o níquel e reagiu o cloro, ok? Próxima questão. Uma indústria necessita produzir os metais sódio e magnésio para um de seus processos. Para isso, deve-se realizar a eletrólise ígnea ou aquosa? Explique sua resposta. Para isso, vamos pensar aqui no seguinte, olha só. Eu vou ter uma substância que contém sódio, um composto iônico com sódio, e vou ter uma substância que contém o magnésio, um composto iônico do magnésio, beleza? A gente não vai precisar saber aqui quem é o ânion que está ligado no sódio e no magnésio, porque a questão não faz menção a eles. E aí a gente tem que levar em consideração também o seguinte, se for uma eletrólise aquosa, nós vamos ter a formação do íon H+, e da hidroxila. Em uma eletrólise aquosa, o hidrogênio tem preferência sobre metais alcalinos e sobre metais alcalino-terrosos, que é o caso do sódio e do magnésio, respectivamente. Então, se eu fizer a eletrólise aquosa, quem vai reduzir vai ser o hidrogênio. O sódio e o magnésio não reagiriam e, portanto, não formaria sódio e magnésio metálico. Logo, uma eletrólise aquosa não é adequada para a produção de sódio e magnésio metálico. Se eu quiser formar esses produtos, será necessário, então, uma eletrólise ígnea. Essa é a resposta, correto? E agora a questão de número 3. Represente, através de desenhos, a ocorrência da eletrólise de uma solução aquosa de CuCl2. Equacione as semi-reações desse processo, destacando quais produtos serão obtidos no ânodo e no cátodo. Então, pessoal, nessa questão, ele quer a eletrólise aquosa do cloreto de cobre. A gente tem aqui uma montagem básica que vale para qualquer eletrólise, que é o seguinte. O nosso gerador de energia elétrica, certo? Aqui nós temos o cátodo e aqui nós temos o ânodo, supondo que isso fosse uma pilha, beleza? O polo positivo do gerador, no caso da pilha, ligado ao polo positivo da eletrólise, e o polo negativo do gerador ligado ao polo negativo da eletrólise. Na pilha, o polo positivo é o cátodo e o polo negativo é o ânodo. Já na eletrólise, os polos se invertem. O polo positivo, que é o ânodo, e o polo negativo é o cátodo, ok? O que não muda é, no ânodo sempre vai ocorrer oxidação e no cátodo sempre vai ocorrer redução. Então, se isso é uma eletrólise aquosa do cloreto de cobre, quais serão os íons que nós vamos ter em solução? Nós vamos ter os íons provenientes do nosso sal, que é o cloreto de cobre, ou seja, nós vamos ter o cobre 2+, e vamos ter o Cl-, ok? E vamos ter os íons provenientes da água, que vão ser o H+, e o OH-. E nós precisamos saber qual será o cátion que irá reduzir e qual será o ânion que irá oxidar. Bom, o cobre entra em demais cátions e ele tem maior facilidade de reação do que o hidrogênio. Então será o cobre que irá reagir, beleza? O nosso cátion ele sempre vai sofrer redução. Então o que vai acontecer é que o cobre sofrerá redução aqui no cátodo, ok? Agora, entre os nossos dois ânions, nós temos a hidroxila e o cloro. O cloro entra em ânions não oxigenados, e nós sabemos que os ânions não oxigenados têm preferência sobre a hidroxila. Então, o ânion que irá reagir será o Cl-. A oxidação do ânion Cl- vai acontecer ali no ânodo.
e o H+ e o OH- não vão participar da reação. Nós nem vamos precisar considerar a reação da água neste caso, ok? Vão reagir apenas o cobre e o cloro. Então vamos colocar aqui as reações que vão acontecer. Bom, a gente pode começar listando aqui a reação de dissociação do nosso eletrólito. Essa é a reação de dissociação dele, certo? Agora vamos começar aqui pelas reações que vão acontecer nos nossos eletrodos. Vamos começar aqui pela reação que vai acontecer no ânodo, a reação anódica. O que vai acontecer lá no ânodo? Nós vamos ter uma reação de oxidação, que vai ser a reação do cloro. Então vamos colocar aqui a reação do cloro, como a gente aprendeu ela, olha só. Partindo aqui do Cl-, ele sofre oxidação formando meio Cl2 e liberando um elétron. Beleza? Já já nós vamos precisar adequar esse balanceamento aqui, você vai ver por quê. Vamos agora à reação catódica. Bom, a reação catódica, que acontece no cátodo, vai ser a reação com o cobre. O cobre é um cátion e o cátion na eletrólise sempre vai sofrer uma redução. Como seria a reação de redução do cobre? É só você ver. No final das contas, ele vai ter que ter carga zero. Aqui ele está com carga 2+, portanto, ele vai precisar receber 2 elétrons. Então, o produto aqui no cátodo vai ser o cobre zero, o cobre metálico. Beleza? A gente precisa montar a reação global. E a gente pode fazer essa reação global de duas maneiras diferentes. Nós podemos somar só a reação anódica e a catódica, ou podemos somar também com a reação de dissociação. Vou começar somando aqui só a anódica e a catódica para facilitar, beleza? A gente não pode ir somando direto aqui pelo seguinte motivo. Na reação anódica, o cloro só está liberando um elétron, enquanto na reação catódica, o cobre está recebendo 2. Então, nós precisamos adequar essas reações. E a gente pode fazer isso de uma maneira bem simples. Basta a gente dobrar a reação do cloro, certo? Dobrando a reação do cloro, nós vamos ter o seguinte. 2Cl- formando um Cl2 e 2 elétrons. Agora sim a gente consegue cortar os elétrons, olha só. 2 elétrons sendo cedidos pelo cloro e 2 elétrons sendo recebidos pelo cobre. E agora então a gente pode montar a reação global repetindo o que sobrou. O cobre 2+ desce, aí nós temos aqui 2 íons Cl-. No produto nós tivemos a formação de uma molécula de gás cloro, além do cobre metálico, ok? Essa é a reação global do nosso processo. Porém, se nós quisermos somar também a reação de dissociação, se nós considerarmos as 3 reações, perceba o que aconteceria. Olha só, o cobre 2+ está aqui no produto e está aqui no reagente. Então, nós poderíamos fazer o quê? Cortar também o cobre. Assim como o Cl2 está aqui no produto, 2Cl2, e também está aqui no reagente, nós também o cortaremos. Aí o que ia sobrar? Somente o CuCl2. Então eu vou colocar essa reação aqui, ó. CuCl2. E no produto, que nós teríamos? Os mesmos produtos. Um Cl2, é um gás, mais o cobre. E aí perceba que nem é muito diferente, olha só. Porque nessa reação aqui nós temos cobre 2+, mais 2 Cl-, que juntos nos dão o CuCl2. Então tá aí, essa é a reação. Então, pessoal, assim nós terminamos o estudo das eletrólises aquosas. E aí eu peço que você faça os exercícios que estão descritos nas orientações dessa semana, beleza? Bons estudos a todos e até a próxima. Abraço!